Boa noite a todos. Vamos, primeiramente, fazer a nossa prece inicial. Levemos nossos pensamentos a Jesus. Abramos nossos corações. Coloquemos a Ele os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas necessidades. Senhor Jesus, somos gratos por mais esta oportunidade de estar aqui, Senhor. Pela oportunidade bendita de estudarmos os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Nos ampare, nos envolva, e que ao sairmos daqui consigamos fazer brilhar a sua luz, como Tu nos orientaste, Senhor. Nos ampare e nos envolva em vibrações de muita paz, de muito amor. Que assim seja. Eu vou pedir permissão para vocês, antes de começar a falar, de fazer um comentário. Eu quero parabenizar a direção da casa por esse trabalho maravilhoso. Não só pelas instalações, mas também por esse trabalho com essa juventude, com esses jovens. E vou contar uma história para vocês, um fato que valoriza muito esse trabalho. Nós moramos em Manaus durante 5 anos, e a casa espírita que nós frequentávamos lá era muito atuante na evangelização infantil, de jovens e de adultos. Lá eles chamavam os jovens de mocidade. Então eram tantos jovens que a mocidade era dividida em 2 reuniões, porque em uma só não dava. Então era feito, tinha uma reunião no sábado, no finalzinho da tarde, tipo aí eu não me lembro o horário, mas 5, 6 horas, e no domingo, no mesmo horário. Tinha um dia na semana que tinha a evangelização de pais. Tem até hoje. Até hoje ainda existe, eu sei que ainda existe. Evangelização de pais. E a Maria, minha querida esposa que está, evangelizava numa dessas salas. E ela me contou certa feita que, já próximo de começar a aula, chegou um casal, se sentou no final, assistiu a aula dela, e quando terminou a aula, vieram conversar com ela. Se apresentaram como pai de um dos jovens da mocidade, e que eles eram evangélicos. Vejam, hoje já é difícil para um evangélico entrar numa casa espírita. Imagine há mais de 30 anos. Que eles eram evangélicos e vieram conhecer a casa que o filho deles estavam frequentando. Porque eles ficaram muito preocupados quando souberam que o filho estava frequentando uma reunião espírita. E foram pedir conselho para o pastor da igreja. E obviamente que o pastor disse que tinha que tirá-lo imediatamente, porque espiritismo é coisa do demônio. Só que aí eles começaram a perceber, eles ficaram em dúvida, porque desde que o filho começou a frequentar a mocidade, esse filho se transformou, vinha se transformando dia a dia. Já não era mais aquele jovem rebelde, era dócil, amoroso, ela se transformou totalmente. Então eles pensavam assim, mas não pode ser do demônio, como é que o nosso filho melhorou tanto? Nós vamos lá conhecer. E aí disseram para ela, ele vai continuar, acabamos de decidir que ele vai continuar aqui até quando ele quiser. E para que vocês tenham uma ideia, lá nessa casa, aqueles jovens da juventude que se destacavam, era oferecido a eles a oportunidade de evangelizar os menores, os pequenininhos. Quando nós saímos de lá, esse jovem já era um dos evangelizadores. Por que eu estou contando isso? Para quem tem seus filhos, tentem trazê-lo para a evangelização. Criança ou jovem, é muito importante. Façam esse esforço para trazê-los. Mas vamos lá, agora já acabou a conversa, né?
Nós trouxemos para reflexão nessa noite esse tema. Por que nem sempre somos atendidos nas nossas preces? Nós vamos estudar esse tema hoje. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi, Jesus nos falando, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Então Jesus nos dizendo que tudo que nós pedimos, nós obteremos. Que todas as vezes que nós batermos na porta, ela vai se abrir. E tudo aquilo que nós buscamos, nós vamos receber. Se Jesus diz tudo isso, né, que todos que pedem recebem, quem busca acha, quem bate a porta ela abrirá, porque tem momentos nas nossas vidas que Deus não nos ouve. Por que tem momentos nas nossas vidas que a gente está numa dificuldade tão grande, quer seja uma dificuldade financeira, uma doença, dificuldade no relacionamento, desemprego, e a gente ora e parece que Deus não nos escuta, não nos ouve, nada acontece, ou pelo contrário, às vezes ainda piora. Não sei se vocês se recordam agora, deve fazer uns 2 meses, talvez nem isso, que teve no programa do Luciano Huck, no Domingão do Huck, lá no domingo à tarde, aquele piloto Antônio Senna, que o avião caiu na selva amazônica, que ele ficou não me recordo se foram 36 ou 34 dias perdido na floresta. E esse piloto escreveu um livro, e ele conta no programa que a grande dificuldade dele foram as chuvas, que era muito difícil caminhar no meio da floresta debaixo de chuva. E no livro ele diz que quanto mais ele orava pedindo a Deus para que não chovesse, mais chovia. Por que acontece isso? Se Jesus nos fala que tudo que nós pedimos nós obteremos, todas as vezes que batermos na porta ela vai se abrir, ou seja, Jesus nos fala isso, só que momentos que não acontecem. Então vamos lá. No livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, na lição 109, intitulada Acharemos Sempre, ele nos fala: o que estamos procurando? Existe uma perfeita relação entre a nossa alma e a alma das coisas. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. E o Emmanuel trabalha nessa lição o seguinte: o que é orar? Quando Jesus fala lá, pedir, o que é pedir? Será que pedir é nós ficarmos de joelho, quem não é espírita, né? De joelho, de mãos postas, né? Ou nós espíritas ficarmos com os olhos fechados, pedindo a Deus? Será que é isso? Emmanuel, nessa lição, ele nos diz o seguinte: nós pedimos no nosso dia a dia, na maneira como nós pensamos, sentimos, nos comportamos. Então, ele coloca, né, o que estamos procurando. E aí ele trabalha o seguinte: nós vamos encontrar aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia. Se eu busco o mal, eu vou encontrar o mal. Se eu busco o bem, eu vou encontrar o bem. Mas esse buscar é naquilo que eu faço na minha vivência diária. Não é simplesmente naquele momento em que eu fico de mãos postas, elevo o meu pensamento a Jesus. Não. É no nosso dia a dia, na maneira como nós nos comportamos. Então, quando nós estamos orando e não estamos sendo atendidos, é importante nós refletirmos
em cima dessa lição do Emmanuel, o que é que nós estamos buscando? Como é que é o meu comportamento? Como é que é o meu pensamento? O que é que eu estou sentindo? Então, esse buscar que Jesus nos fala, o pedir, é isto. É eu estar sintonizado com aquilo que eu estou pedindo. Não basta simplesmente ficar de mãos postas. E Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela fala o seguinte, que é um outro motivo. Espiritualmente ainda somos crianças, não sabemos o que pedimos. E aí ela diz o seguinte, que nós buscamos aquilo que as coisas, as facilidades da vida. A gente quer uma vida fácil, né? Tem até aquela música do Réveillon, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se a gente tiver o dinheiro, o que a gente pede é o dinheiro no bolso, é saúde, mas a vida não é só isso. Não é só isso. Então, ela coloca nessa lição que nós somos tão infantis espiritualmente ainda, que se aparecesse hoje um espírito à nossa frente e dissesse assim, olha, eu sou um emissário divino, estou aqui hoje para atender aquele seu pedido que você fez, lembra, lá atrás, assim, faz lá já algum tempo, que você não foi atendido, que você ficou se lamentando, blasfemando contra Deus, ficou revoltado porque não foi atendido, eu estou aqui hoje para te atender. E aí ela diz o seguinte, que na grande maioria dos casos, com poucas exceções, nós já não quereríamos mais. Nós já não deixa do jeito que está bom, foi bom que eu não fui atendido, foi muito melhor. Então nós ainda não sabemos o que pedir. Então quando nós não estamos sendo atendidos, quando nós pedimos e não somos atendidos, é importante que nós pensemos, o que é que eu estou pedindo? Será que eu estou pedindo algo que vai me fazer melhor, que vai fazer eu progredir espiritualmente, eu crescer como indivíduo, como espírito? Então é importante que nós, é um dos motivos que nós não somos atendidos, porque às vezes nós ainda não sabemos o que pedimos. E no livro O Espiritismo e as Forças Radiantes, do Leon Denis, ele diz, é muito interessante essa lição. E ele coloca assim, é sobretudo em nós mesmos que é preciso estudar a união íntima da força e do espírito. Cada alma é um centro de força e vida, cujas radiações variam ao infinito. Essas radiações criam em torno de nós uma espécie de atmosfera fluídica. O que ele está dizendo nessa lição? Que nós vivemos envolvidos, e isso a ciência já é comprovado pela ciência, nós vivemos envolvidos pelo fluido cósmico universal, que é uma energia. Nessa página ele coloca como dá o exemplo da eletricidade. Então ele cita a prova de que existe esse magnetismo realmente. Ele dá o caso da telefonia. Então veja, nós pegamos o nosso celular, daqui nós falamos lá do outro lado do mundo, sem nenhum fio, sem nenhum cabo. É essa energia que leva tudo isso. Então, ele coloca isso, né? Lá, a união íntima da força e do espírito. Então, existe essa força, tá? E ele coloca que nós somos envolvidos por essa energia do universo. Só que, o que acontece? Nós, espíritas, sabemos que nós vivemos no planeta de provas e expiações. O que significa isso? Que ainda predomina o mal. Então, qual é a qualidade dessa energia? Porque essa energia, a doutrina espírita nos ensina que ela é neutra, ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. Só que nós, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, nós modificamos essa energia para o bem ou para o mal. Se o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde predomina ainda o mal ainda é predominante, qual é a qualidade dessa energia? Ela não é boa. Então,
nós estamos envolvidos por essa energia. Então é importante que nós modifiquemos o nosso campo energético, essa atmosfera fluídica que está ao nosso redor, com os nossos comportamentos, sentimentos, né, com os nossos pensamentos, para que a gente não seja contaminado por essa energia. Então o que ele coloca lá é exatamente isso. E eu achei até interessante que ele coloca, uma das coisas que ele coloca lá, que é as duas maneiras assim que ajuda muito nós modificarmos nosso campo fluídico, é a oração e a música. A música que nós estamos acabando de ouvir aqui. Lógico que nós não estamos falando de música, né? Não vamos falar de funk e outras, que aí vai acabar poluindo mais ainda. Mas então, esse campo energético acaba nos contaminando se nós permitirmos. Cabe a nós não permitir, através da nossa mudança de atitude. Então ele continua: inicialmente é preciso vencer o mal em si, para tornar-se apto a combatê-lo e a vencê-lo na ordem universal. É preciso tornar-se um espírito radiante e puro para assimilar as forças superiores e aprender a utilizá-las. É somente nessas condições que o ser se eleva de degrau em degrau até as alturas espirituais, onde resplandece a glória divina, onde o ritmo da vida embala nas suas ondas poderosas a obra eterna e infinita. Então é preciso combater esse mal. E à medida que nós vamos combatendo o mal, que nós vamos nos modificando, mudando o nosso campo energético, nós vamos, olha lá, ele coloca que é assim que nós vamos começando a assimilar as forças superiores, nós vamos subindo a nossa vibração e passaremos a ter acesso às forças superiores, que vai nos beneficiar, vai trazer uma série de benefícios para nós, porque quanto pior essa energia, mais prejuízos nós teremos, e aí a gente acaba tendo uma série, às vezes acaba adoecendo, acaba tendo problemas de todos os sentidos, de convivência, de vários problemas. Então, à medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos assimilando forças superiores, e é somente nessas condições que o ser se eleva de degrau em degrau até as alturas espirituais. Quanto mais nós nos elevamos, mais acesso nós teremos àqueles espíritos de luz, aqueles espíritos numa condição superior, que são aqueles que realmente podem nos auxiliar, podem nos atender, podem nos fazer o bem. Então, é muito importante. E aí, nós vamos ver lá na questão 459, tem uma pergunta que Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então veja, nós falamos lá do Leon Denis, que fala do campo energético, né? do magnetismo. E como é que, e aí quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam as nossas ações, ele responde: muito mais do que nós imaginamos. Ou seja, na nossa convivência diária nós não percebemos, mas nós estamos envolvidos por presenças espirituais, né, lá, muito mais. E aí eles influenciam nas nossas decisões, que às vezes a gente inconscientemente, a gente não percebe, mas nós somos inspirados nas decisões que nós tomamos. Agora, voltando lá na página anterior, que o Leon Denis fala do campo energético, como é que esses espíritos, que está aí na questão 459, se ligam a nós? É através desse magnetismo que fala lá na página anterior. E qual é o nível de espíritos que vai se unir a mim? Vai depender do meu comportamento. Eu vou atrair aqueles que estão na mesma sintonia que eu. Se eu estou buscando mal, como o Emmanuel coloca lá no início, né? Se eu vivo pensando mal, agindo mal, fazendo mal, procurando mal, infernizando a vida de um aqui, prejudicando o outro ali, quais são as minhas companhias espirituais? Se é tudo energético e é essa energia que liga esses espíritos até a mim,
são esses espíritos que só vão me fazer mal. E aí, como coloca lá na página anterior do Leon Denis, à medida que eu vou me melhorando, eu vou me afastando desses espíritos e vou me sintonizando com aqueles que estão numa condição melhor. E aí, essas influências, como ele coloca aí, né, que a influência é maior do que supondes, eu vou recebendo influências cada vez melhores. E aí, aquelas vezes a gente está com um problema, quebrando cabeça, como fazer, de repente vem uma inspiração, falando, nossa, como que eu não havia pensado nisso antes? São os nossos amigos espirituais que nos acompanham e que acabam nos intuindo, nos inspirando nas melhores decisões. Só que essas decisões, um espírito que está numa condição ainda inferior, não tem condições de me auxiliar. Então, remontando a fonte dos males terrenos, reconhece que muitos são, isso aí está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então ele coloca, tem uma frase que está lá, remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Esse é um item intitulado Causas Atuais das Aflições. E o que ele está dizendo nessa frase? Ele está dizendo o seguinte, que muitos dos nossos problemas, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, não adianta a gente pedir para Deus, sabe por quê? Porque a causa está nessa existência, é algo que eu estou fazendo errado e que estou sofrendo a consequência. Então, olha lá, os males terrenos, muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. É um exemplo, por exemplo, do indivíduo que não para em emprego nenhum, está sempre desempregado, trabalha 2, 3 meses, dá um pouquinho, está desempregado, mas aí você vai observar, ele não é um bom funcionário. Deus vai resolver o seu problema? Não vai. Quem tem que resolver o problema é ele se melhorar como funcionário para poder se fixar no emprego. Aquele indivíduo que está sempre em dificuldade financeira, o que acontece? Ele às vezes está gastando muito mais do que o seu orçamento permite. Quem tem que resolver o problema? É ele se adequar dentro do seu orçamento e gastar só aquilo que ele pode. E aí tem uma infinidade, um caso de doenças. Quantas vezes nós vamos no médico, o médico fala, olha, você precisa parar com isso, precisa parar com a bebida, precisa parar com o cigarro, precisa melhorar a sua alimentação, precisa fazer exercício. São problemas que somos nós que resolvemos. Não adianta nós ficarmos pedindo para Deus, que Deus não vai resolver para nós. São as causas que estão nessa existência. Portanto, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a primeira reflexão que nós temos que fazer é isso. O que eu posso fazer para resolver o meu problema? E provavelmente, muitos desses problemas nós vamos achar resposta. Puxa, se eu fizer tal coisa, vai resolver. Então, a primeira questão, o que eu posso fazer para resolver o meu problema? Mas aí, nesse mesmo capítulo, esse é causas atuais. E aí ele fala das causas anteriores das aflições, que são aquelas causas que você reflete e fala assim, não, mas não é justo o que eu estou passando, eu procuro fazer tudo certinho, sou uma pessoa de bem, não prejudico ninguém, ajudo todo mundo que eu posso, faço todo o bem possível, e mesmo assim eu estou passando por dificuldades. Aí são aquelas causas que estão em existências anteriores para nós espíritas, que sabemos que nós já tivemos várias existências, nós sabemos que às vezes nós cometemos deslizes que nós temos que nos ajustar, né? São as famosas provas e expiações. Então, nesse caso, ainda assim existe uma solução. Está lá, ó, Pedro, o apóstolo Pedro, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, ainda assim nós podemos aliviar, são débitos do passado, mas eu posso aliviar as minhas dificuldades, o meu sofrimento nessa existência, trabalhando no bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu trabalhar no bem, às vezes eu vou ser poupado de muitas dores, de muitas dificuldades que eu deveria passar. E às vezes eu sou poupado
porque eu estou fazendo bem. Mas existe uma outra causa, e eu coloquei ali uma frase de um rabino que ele diz assim: confia em Deus, mas não esqueça a porta do carro aberta. Por quê? Porque às vezes a gente ora, pede para Deus e acha que Deus tem que resolver o nosso problema. Nós nos esquecemos que Deus, olha, parece até meio duro, cruel dizer isso. Deus não resolve os nossos problemas. Vocês sabiam? Ele nos dá as condições para que nós mesmos resolvamos. Ele nos dá as condições para aquilo que nós temos. O maior exemplo disso aí é Jesus naquela passagem que ele ressuscita Lázaro. Veja, ele ressuscitou Lázaro, não é? Quem se recorda da passagem? Lázaro morreu, estava numa caverna, que naquela época se enterrava numa caverna, e fechava com pedras, a entrada com pedras. Veja, Jesus não tira as pedras, ele manda que tirem as pedras. Se ele quisesse, ele poderia, não poderia? Mas ele não tira. Aí, ele não, o cadáver ficava enfaixado. Ele não desenfaixa o Lázaro, ele manda que desenfaixem o Lázaro. Desenfaixaram o Lázaro. E ele não vai lá dentro buscar o Lázaro, ele manda o Lázaro sair. Então vejam, a nossa parte, Deus não faz. Então lá, confie em Deus, mas não esqueça a porta do carro aberta. Ou seja, se eu largar o meu carro aberto num lugar perigoso e deixar a porta, vai ser roubado. Não adianta ficar orando, pedindo a Deus se eu não fizer a minha parte. Então a gente tem sempre, quando está passando por dificuldades, fazer essa reflexão. O que eu posso fazer para resolver o meu problema? Como é que eu posso... qual é a minha parte? Qual é a minha parte que eu tenho que fazer? Estou pedindo a Deus para que me ajude, mas e a minha parte? Qual é que eu tenho que fazer? E a gente sempre vai encontrar que nós temos responsabilidade. E aí, um outro motivo, Deus nos dá o que necessitamos, que nem sempre é o que pedimos. Às vezes acontece de coincidir, né? De a gente pedir alguma coisa e Deus dá exatamente aquilo que nós pedimos. Mas por quê? Porque nós já dissemos no início, normalmente nós queremos facilidades, né? Então, e Deus dá aquilo que nós necessitamos, que nem sempre é o mais fácil. Às vezes Deus vai nos mandar por um caminho difícil, pedregoso, às vezes a gente vai sair do outro lado todo ferido, mas é o melhor caminho. Então, ele dá aquilo que é o melhor para nós. O que é melhor para nós, não é o que é mais cômodo, o que é mais fácil, não. Ele dá o que nós necessitamos. E normalmente não é o que nós pedimos. Outra coisa, outro motivo que às vezes a gente não é atendido. O tempo de Deus é diferente do nosso. A gente pede as coisas e quer para ontem. E às vezes nós ainda não estamos prontos para receber aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes, se Deus nos conceder aquilo naquele momento, às vezes a gente vai fazer uma bobagem qualquer. Às vezes, vai nos causar muito mais dores, muito mais sofrimentos. Então, o tempo de Deus é diferente. Por quê? Porque Ele só vai nos conceder aquilo que quando nós estamos prontos para receber realmente. No início, na primeira página lá, nós dissemos que tem momentos que nós oramos e parece que Deus não nos escuta. Vocês acham que realmente que Deus precisa nos escutar para saber das nossas necessidades? Ele precisa das nossas preces para saber o que é que nós precisamos? Lógico que não. Quem já leu o livro Missionários da Luz, sabe que a nossa reencarnação funciona assim. O André Luiz chama de engenheiros espirituais. Existem os engenheiros espirituais que vão apresentar as nossas necessidades. Em cima dessas necessidades, nós vamos escolher, olha, isso aqui eu já dou conta, isso aqui, não, esse aqui ainda não. Ou seja, nós, inclusive, vejam, muitas das dificuldades que nós estamos passando foi escolhida por nós. Antes de reencarnar, nós escolhemos. Às vezes, muitas das coisas fomos nós mesmos que escolhemos. Então,
se é a própria espiritualidade que tem esse projeto reencarnatório para nós, Deus precisa das nossas orações para saber das nossas necessidades? Lógico que não. Mas então muitos de vocês devem estar pensando assim, mas então para que nós temos que orar? Se Deus sabe da minha necessidade, por que eu preciso de orar? Para que será que a gente ora? Para que nós o escutemos. Ele não precisa das nossas orações para saber das nossas necessidades, mas nós precisamos orar para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Porque o que acontece normalmente? No momento de dificuldade, a gente se desespera, se desequilibra, se atormenta e fica naquela correria, naquela confusão danada, que às vezes o nosso anjo de guarda, os nossos amigos espirituais estão lá do nosso lado tentando falar conosco e não conseguem, porque nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Tanto é que existe uma frase de Jesus, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, e tem hora que a gente não tem ouvido para ouvir. Então nós precisamos orar. Nós falamos lá do campo energético, né, que o Leon Denis fala. Nós precisamos orar para limpar o nosso campo energético, para despoluir o nosso campo vibracional, aquele campo fluídico que está ao nosso redor, para nós abrirmos as nossas sintonias mentais, e aí sim nós vamos conseguir entender, receber a inspiração daqueles nossos espíritos, aqueles nossos anjos de guarda, os nossos mentores, ou seja, aquele espírito que está querendo nos ajudar. Então, se a gente não tiver essa tranquilidade, a gente não consegue ouvir, não consegue. Então, nós não oramos para que Deus nos ouça, nós oramos para que nós o escutemos. E é importante também a gente ter a consciência que não é simplesmente orar e já quer a resposta. Não, a gente precisa orar, se acalmar. Às vezes a resposta não vem imediata, às vezes a resposta vai vir por intermédio de uma pessoa. Deus às vezes coloca, os evangélicos usam muito isso. Hoje eu ouvi a palavra, fulano me deu a palavra hoje, e realmente isso é verdade. Às vezes Deus se utiliza daquelas pessoas que estão da nossa convivência, dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, um amigo, dentro da casa espírita. Às vezes a pessoa fala uma frase que você fala, nossa, era isso que eu precisava ouvir. É a palavra que os nossos irmãos evangélicos falam. Então, às vezes a resposta demora, às vezes vem durante o sono físico. Você ora de noite, ao deitar-se, quando você acorda, nossa, eu não tinha pensado nisso, olha só, como que eu não havia pensado nisso antes? Então é importante que a gente dê esse tempo para poder ouvir Deus, porque a gente quer a resposta e já ora e já quer a resposta imediata, e às vezes essa resposta não vem. É importante que a gente apazigue o nosso coração, acalme as nossas emoções, para a gente ter condições de receber. Nós colocamos ali uma passagem isso aí está lá no Caminho, Verdade e Vida também, do Emmanuel, que é aquela passagem do cego o Bartimeu, cego de Jericó. Essa passagem, para quem, vou dar uma resumida aqui, só para, aqueles, Jesus estava se aproximando, Bartimeu estava no caminho, era um cego, no caminho, e ele estava desesperado que ele queria falar com Jesus, e ele ficava gritando, Senhor Jesus, e chamava, o povo em volta já estava doido da vida com ele, com aquela gritaria, aquele escândalo que ele estava fazendo, e ele gritando, até que Jesus ouve e se aproxima dele, manda que ele se aproxime. E vejam, olha só o que é a fé. Naquela época, o indivíduo, para ficar, o pedinte na rua, ele tinha que usar uma capa, ele só podia estar na rua pedindo se ele tivesse uma capa. Quando Jesus chama ele, o primeiro gesto dele é pegar a capa e jogar para fora. Tal a certeza que ele tinha que ele seria atendido, que se ele não fosse atendido, ele ia perder a capa e não ia poder mais ficar pedindo. Então, olha só. Então, quando Jesus chama ele, ele joga a capa. Quando ele se aproxima, Jesus pergunta, que queres que eu faça? E ele responde, Senhor, que eu veja.
E aí o Emmanuel trabalha esse tema, dizendo: não é preciso que compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Todos os dias nós deveríamos, ao acordar, fazermos esse pedido a Deus: Senhor, eu quero ver, me mostre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer no dia de hoje, me mostre o caminho que eu tenho que seguir. E quando coloca ali, né, nós falamos nos faça enxergar todos os fenômenos, situações, pessoas e coisas. Quando a gente vai mudando esse comportamento que nós já falamos, à medida que nós vamos nos melhorando, as coisas vão acontecendo, nós vamos enxergando. Isso que é importante a gente ter essa consciência. Nós começamos a ver, nós vamos abrindo a nossa mente. O Chico Xavier tinha uma frase que ele dizia o seguinte: quando as coisas são de Deus, você não precisa nem orar, aquilo que for melhor para você vai chegar. Isso é uma grande realidade. Quando as coisas são de Deus, cai, de repente aparece uma pessoa no seu caminho e te oferece algo que fala: puxa vida, eu estava precisando disso. E o inverso é verdadeiro também. Quando nós temos merecimento, e as coisas não são de Deus, às vezes já está nas nossas mãos e escapa. E aí a gente fica se lamentando: puxa, não deu certo. Não deu certo, não deu certo, porque não era para ser. E às vezes é difícil a gente entender, porque o Chico até quando ele fala assim: apesar das dificuldades, apesar às vezes de você achar que deu tudo errado, está certo, por quê? Porque aquilo é de Deus. Então, a gente tem que pedir isso para Deus, nas nossas preces, que eu veja, me mostre o que é que eu tenho que ver, qual é o melhor caminho. Ou então, lá quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Também tem a famosa frase do apóstolo Paulo, quando Jesus aparece para ele nas portas de Damasco, que ele reconhece Jesus, que ele se prostra de joelho e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Nós precisamos de vez em quando fazer esse questionamento: Senhor, o que queres que eu faça? Me fale o que eu tenho que fazer, para que eu seja melhor, para que eu seja feliz realmente. E nós vamos percebendo que à medida que nós vamos mudando essas nossas condutas, a nossa vida vai melhorando. No livro Trilhas da Libertação, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele tem uma frase que diz assim: se aprendêssemos a nos acalmar e orar nos momentos de dificuldades, sofreríamos bem menos. E o que ele fala nesse livro? Nós já falamos, a gente fica atormentado, desesperado e não consegue ouvir os nossos mentores. Então ele coloca que se a gente aprendesse a se acalmar, e é difícil, normalmente é o contrário, a gente se desespera, a gente aprender a acalmar, respirar, se harmonizar, orar para tomar uma decisão, nós vamos sofrer bem menos. Porque tudo aquilo que a gente faz no desespero acaba não dando certo. Por quê? Porque a gente fez sem pensar, sem refletir, às vezes mal intuído, né? Como nós falamos das nossas companhias espirituais, quando o nosso campo energético está poluído, está negativo, as nossas companhias espirituais não são das melhores e às vezes vão nos dar uma intuição que vai nos trazer prejuízo. Então, a gente acaba tomando decisões que não deveríamos. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele nos fala que se nós aprendêssemos a nos acalmar as nossas emoções, orar, ou seja, melhorar o nosso campo vibracional, nós sofreríamos, para depois tomar a decisão, nós sofreríamos bem menos. Então, ou seja, muitos dos nossos sofrimentos poderiam ser evitados por nós mesmos. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a ouvir Deus, acalmar as nossas emoções, orar e aprender, esperar a resposta, ouvir, não é para que Ele nos ouça, é para que nós o ouçamos. Mas agora, se mesmo com tudo isso deu errado, a gente não tem que se sentir injustiçado. O Haroldo Dutra tem uma frase que ele diz assim: existem injustiças, mas não injustiçados.
Porque às vezes tem coisas que dá para nós, a gente fala, não, dá errado, a gente, nossa, mas não foi certo isso, não foi justo. Então o Haroldo diz, existe sim injustiça, mas mesmo quando as injustiças acontecem, nós não fomos injustiçados. Por quê? Porque Deus não permite que a gente pague aquilo que nós não devemos. Se aquela injustiça chegou até nós, é porque nós merecíamos realmente. E aí tem uma passagem no Evangelho de Mateus que Jesus nos diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que Jesus não fala eu vos curarei? Ele poderia, se ele quisesse, não poderia? Falar assim, vinde a mim todos vós necessitados e eu vos curarei. Mas ele só promete alívio. Sabem por quê? Porque depende de cada um de nós. O alívio, alguém pode se curar sim, mas depende de cada um de nós. Então uns conseguem um alíviozinho pequeno, outros com um alívio maior, mas nós sempre teremos o alívio, às vezes até o alívio para enfrentar aquela situação que às vezes aparece uma montanha, mas quando nós oramos, nós vamos ser aliviados daquela dificuldade, né, daquela preocupação, a gente vai ter mais tranquilidade para resolver. Então a gente vai ter o alívio sim, mas a cura depende de cada um. Se nós teremos cura ou não, seremos curados ou não, vai depender de cada um de nós. E eu coloquei essa passagem aqui também, no Marcos 6,6, em que diz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Essa passagem é o seguinte: Jesus estava fazendo uma pregação em Jerusalém, que era a cidade dele. Jerusalém não, aliás, Nazaré, desculpe, Nazaré, que era a cidade dele. Só que poucas pessoas foram curadas. No texto fala que existiam muitos doentes, só que poucos foram curados, como diz ali, impor as mãos, alguns doentes só, poucos, a maioria não foram curados. Sabem por quê? Pela falta de fé, que como ele era a cidade dele, muitas das pessoas não acreditavam. Não tem aquela famosa frase que santo de casa não faz milagre? Então poucos acreditavam, e aqueles que não acreditavam não tiveram o merecimento da cura. Aí nos faz refletir a importância da fé. Porque às vezes é muito comum, às vezes quando chega alguém na casa espírita, nós passamos por tantas casas espíritas, e no diálogo fraterno, alguém fala assim, olha, está com problema, fala, eu já passei por tal centro, por tal, aqui não sei, aqui acho que só tem esse, né? Então, às vezes numa cidade que tem vários centros, a pessoa, eu fui lá, passei em tal centro, no outro. É fraco, o centro é fraco. Não é o centro que é fraco. Às vezes o indivíduo não tem merecimento, às vezes ele não tem fé. Então, esse exemplo é bem isso. Quer dizer, a maioria das pessoas não foram curadas por falta de fé. Então, a nossa fé é importantíssima para nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo. E aí, para finalizar, nós trouxemos aqui uma frase de Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1860. Não vos contenteis de pedir a Deus que vos ajude. Ajudai-vos a vós mesmos, porque assim provareis a sinceridade da vossa prece. Ou seja, nós temos aquilo que nós falamos desde o início aqui. Nós temos que, primeiro, quem tem que nos ajudar somos nós. Nós é que temos que nos ajudar para passar sinceridade, passar credibilidade para aquilo que nós pedimos, porque se aí a providência divina vê lá que a gente está não quer assumir responsabilidade, entrega tudo nas mãos de Deus, como colocou lá no texto, né, do rabino judeu, larga o carro com a porta aberta e quer que Deus cuida. Não. Então a gente tem que sempre ter essa preocupação de trabalhar no bem, de fazer o melhor que nós pudermos, de termos bons pensamentos, de estar sempre procurando ajudar aqueles que necessitam, fazer o melhor possível que nós consigamos todos os dias, para aí sim nós sermos ajudados, nós passarmos credibilidade. Quando a gente começa a trabalhar no bem, quando a gente começa a ser útil, a espiritualidade começa a ter uma preocupação conosco, porque nós somos instrumentos de Deus
em benefício dos nossos irmãos necessitados. E se eu sou instrumento, a espiritualidade precisa cuidar de mim. E a gente tem que ter essa preocupação de ter realmente, ser instrumento de Deus para fazer todo o bem necessário para aqueles nossos irmãos, porque nós, com certeza, se nós tivermos essa preocupação, nós seremos muito bem cuidados por Deus. Tudo aquilo que for de melhor para nós vai chegar. Às vezes pode até não ser aquilo que nós queremos, mas vai chegar. E que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos caminhos. Verdade.